Nosso bom dia aos irmãos. Nós vamos continuar nosso estudo em Apocalipse. Para isso eu convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. E nós vamos ler nesse momento do verso 1 até o verso 10. Do verso 1 ao verso 10, convido os irmãos para seguirem com os olhos a leitura do pastor. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Muito bem, meus irmãos. Desde o capítulo 17, João vem nos apresentando Babilônia e a sua queda, a queda da grande meretriz. E agora, nós passamos para um outro momento, uma outra fase, não é? No capítulo 19, nós estamos estudando, ou nós vamos estudar sobre os 2 banquetes do fim do mundo. Então, nós hoje vamos falar sobre o quê? Sobre o fim do mundo. Os 2 banquetes do fim do mundo. Então, esse comecinho do capítulo 19 que nós lemos, é um louvor pela queda de Babilônia. Babilônia caiu, nós vimos isso nas últimas aulas, né? E no capítulo 19, então, o nosso tema é os 2 banquetes do fim do mundo. Há 2 banquetes aqui descritos, ou 2 ceias, no capítulo 19. A primeira ceia é dita aí, é a ceia das bodas do Cordeiro. O que são bodas? Casamento, né? Casamento, a festa de casamento do Cordeiro com a sua igreja. A segunda ceia é a ceia dos abutres e dos corvos, que vão devorar as carnes de todos aqueles que não participaram da primeira ceia, que não estiveram na primeira ceia. Haverá, portanto, 2 banquetes no fim do mundo. A pergunta é: em qual deles você vai participar? Em qual dos banquetes você vai estar? Na realidade, a ideia é: se você estiver no primeiro banquete, você vai participar dele. Se você estiver no segundo banquete, você será o banquete. E nós vamos
aprender sobre isso nesse estudo de hoje. A diferença é essa: se você vai participar do banquete ou se você será o banquete. Este capítulo é o que descreve de forma mais gloriosa a vinda do Senhor Jesus. Veja, João viu cerca de 60 anos atrás, na sua época, ele viu o Senhor Jesus subir. Ele acompanhou o ministério de Jesus e depois o viu subir glorioso. E agora, João é quem nos dá essa visão celestial da segunda vinda de Cristo. Ele descreve também esse capítulo, aquela que será a última batalha, a batalha final. Como desde o início desse estudo nós temos enfatizado, o Apocalipse é um livro escrito em ciclos, né? Nós acreditamos que ele repita 7 vezes a mesma história. E nós agora estamos então na quinta recontagem. É a 6ª vez que ele conta a história, né? Ficará faltando agora a questão do capítulo 20 até o 22. É mais uma vez que ele reconta a história, mas de outro ponto de vista e trazendo à luz outras coisas. A última das 7 sessões recapitulativas, aí do capítulo 20 ao 22, né? Da grande história da salvação, que vai desde a primeira vinda de Jesus até a consumação de todas as coisas. Preste atenção nessa palavra consumação, porque o cristianismo ele crê em 4 coisas importantes. Ele crê, a visão cristã é criação, queda, restauração e consumação. Guarde essas 4 palavras na sua mente. Essa é a cosmovisão cristã, como o cristianismo vê a história do mundo. Criação, queda, restauração, consumação. Tá? Nós já experimentamos as 3 primeiras. Nós ainda não experimentamos a última, que é consumação de todas as coisas. Aqui nessa contação da história, no capítulo 19, né, a ênfase do apóstolo João está justamente naqueles eventos julgadores finais. Ele já descreveu, do capítulo 17 e 18, ele descreveu a queda da grande Babilônia, o seu surgimento, no capítulo 17, e a queda dela posteriormente, né, ao mesmo tempo, aquela grande meretriz, a mãe de todas as prostituições. A meretriz é um dos aliados, um dos instrumentos que aquele poderoso dragão perverso, maligno, usa para manter o mundo na ignorância e para também desviar os crentes da fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Lembra que o dragão é a antiga serpente, lá do Jardim do Éden, né? Depois ele é descrito como o dragão perseguindo a mulher que estava para dar à luz a igreja do Velho Testamento, que deu à luz o Messias. O Messias veio ao mundo, realizou a sua tarefa. E agora, este mesmo dragão persegue a igreja e procura manter o mundo na escuridão, longe do Senhor Jesus, longe da luz da glória de Cristo. Então a Babilônia é um dos aliados, um dos instrumentos que o dragão usa para manter o mundo na ignorância e a igreja desviada da sua fidelidade ao Senhor. O começo do capítulo 19 é a descrição da comemoração celeste pela queda de Babilônia. Vimos aí os vários aleluias que são declarados nos versículos 1 a 9, né? Nos versículos 7 a 10, nós queremos dar uma olhada para eles. Nós vamos enfatizar a parte final da grande comemoração pela queda de Babilônia, que é justamente o chamado para a ceia, para as bodas do Cordeiro. Então, ele diz: alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já a si mesma se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo
finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então vamos seguir aqui. No verso 7, nós acabamos de ler, a noiva já se enfeitou, já se ataviou. É claro que se espera no casamento que a noiva esteja linda, perfeita, bem vestida, em ordem, né? Nos nossos casamentos, o que importa é a noiva. Vocês já repararam isso? Né? O noivo parece que é só mais uma coisinha ali, né? Se pusesse um poste no lugar dele, ficava tudo certo. Mas isso, na realidade, é uma distorção do que é o casamento. Porque no casamento, os dois são o centro, né? O importante é entender que o noivo, aqui no texto, representa Cristo. E a noiva, a igreja. Qual dos dois é mais importante? É Cristo, né? Aqui na cerimônia, os dois são colocados com a mesma importância. Aqui no texto, o noivo é Jesus. Ele na verdade nem precisa de destaque, porque a sua vida é o destaque. Ele é o destaque na sua vida. Ele é o glorioso na sua vida. Ele é aquele que todo mundo espera. Então nós estamos vendo aí o chamado para as bodas, né? O importante aqui é descrever como esta noiva está enfeitada, como essa noiva está ataviada. Quais são os adereços dessa noiva? O que de fato a torna bela e preparada, né? O que a torna nobre neste casamento? Ela está vestida, verso 8 aí, de quê? De linho finíssimo. E o que mais? Resplandecente e puro. Linho, no primeiro século, é o tecido mais nobre que existia. Mais caro, mais desejado, o mais procurado. Esse tecido, o mais caro e desejado que pode existir, é também brilhante e puro. Não tem qualquer outro tecido misturado, é só linho. Ela tem o vestido mais desejado de todos. Mas o que é esse vestido da noiva convidada para participar da festa de casamento? Aliás, que ela, né, faz parte dessa festa de casamento. Ele explica. O linho finíssimo, o que são? Finalzinho do verso 8, olha aí. Porque o linho finíssimo são o quê? Os atos de justiça dos santos. Os santos são a noiva, né? Aqueles que estão em Jesus são a noiva, a igreja. E o linho finíssimo são os atos de justiça destes, né? São as boas obras realizadas pelo povo de Deus. As boas obras realizadas pelo povo de Deus. Meus queridos, a Bíblia ensina que a salvação é pelas obras? A salvação é pela graça. Nós vamos esperar um pouquinho? Eu vou um pequeno incidente. Passa um pouquinho de álcool no fundo das coisas. Então. Pode ficar. Ao vivo, coisas acontecem, né? Muito bem. O pior é que eu pensei nisso hoje e não tomei as precauções. A Bíblia não ensina a salvação pelas boas obras. A salvação é pela graça de Deus. Essa noiva se apresenta perante o Cordeiro, em primeiro lugar, porque ela foi lavada, ela foi purificada. Suas vestes foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Lá no capítulo 7, versículo 14, nós vimos já isso, não é? Esse é o sentido da salvação pela graça. As suas obras foram lavadas, a sua vida foi lavada no sangue do Cordeiro.
O que torna essa noiva salva não é um dom peculiar dela, ou atos dela própria, mas sim aquilo que Deus fez por ela em Cristo. Nós somos salvos por Cristo. Quando nós falamos que nós somos salvos pela graça, nós estamos dizendo que nós fomos salvos por Cristo. E a salvação que Cristo realizou na nossa vida é completa, é total, não sobra nada para a gente completar. As obras não são completação da obra que Jesus fez, tá? As obras são resultado disso. O que torna essa noiva salva não é dom peculiar dela ou algum ato próprio, mas o que Deus fez em Cristo por ela. Jesus deu a sua vida para resgatar a sua noiva, para salvá-la. Ela é salva por causa da obra do noivo, por causa da obra de Cristo. Porém, ao mesmo tempo, uma vez que ela é salva, espera-se que ela evidencie em atos de justiça, ela evidencie num agir justo a sua salvação. Então, uma vez que você é salvo, você agora vai andar conforme o salvo, você vai evidenciar essa salvação na sua vida. Espera-se que a justiça permeie todas as suas ações, todas as suas obras, todas as suas atitudes. Esse é o linho finíssimo, é o verdadeiro enfeite que uma pessoa que faça parte da noiva do Cordeiro pode ter. Para poder participar da festa final, ela tem que estar trajada, bem vestida, né? Lembremos de uma parábola, a chamada parábola das bodas, contada por Jesus, está em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14, você pode mexer na tua Bíblia, pode procurar a história aí, né? Nessa história que Jesus conta, havia muitos convidados. Havia um indivíduo nessa festa, no entanto, que as suas roupas não eram apropriadas. Ele estava na festa, mas as suas roupas não eram apropriadas. O rei chegou a ele e perguntou: amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Sem as roupas apropriadas, o seu lugar não é aqui, disse o rei. E o rei então mandou que o amarrassem e o colocassem para fora da festa, né? Você não faz parte desse casamento. O que são as roupas apropriadas da noiva? Primeiramente, são as vestes de justiça com as quais Cristo a reveste. Isso nos fala da salvação pela graça. Então, a minha justiça não é minha, é de Cristo, não é? A expressão justificados, pois, mediante a fé, que Paulo diz em Romanos, não é? É porque a justiça de Cristo foi colocada sobre mim. Então Deus olha para mim e enxerga a justiça de Cristo. Agora, consequentemente a isso, né? Então as roupas apropriadas são primeiramente essas vestes de justiça. Em segundo lugar, como consequência de eu ter a justiça de Cristo, são também os próprios atos meus, as atitudes puras dessa noiva, como um resultado daquilo que o Senhor fez na sua vida. Então agora, uma vez que Cristo fez essa obra tão maravilhosa a meu favor, eu vou replicar a justiça de Cristo na minha vida. Antes de morrer na cruz por mim, Jesus viveu de forma completamente justa, sem nenhum pecado. E agora eu vou buscar replicar a vida de Cristo em mim. Como Paulo fala em Efésios 2, 8 e 9, 8 até o 10, né? Os irmãos vão ter na mente essa fala de Paulo, mas podem também abrir a Bíblia. Efésios 2, versos 8 e 9. Ele diz o quê? Quem pode repetir comigo? Pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé com a qual eu creio, é Deus que dá. Porque a fé para a salvação não é natural. Não é a mesma fé que você coloca na palavra da sua mãe. Não é a mesma fé que você coloca de que você vai pegar o carro aqui e vai a Arapongas sem sofrer um acidente no meio do caminho. Não é a mesma fé. É uma fé sobrenatural que vem de Deus.
Então, antes de você crer, precisa haver um agir do Espírito na tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Não é? Mas em segundo lugar, como consequência disso, os atos, as atitudes puras dessa noiva. Não é? Então, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então perceba bem, a sua fé não é uma obra que te faz merecer a salvação. Porque se a fé fosse minha, ela seria uma obra que me fazia merecer a salvação. A própria fé é dom de Deus. Mas aí, Paulo ainda termina com o verso 10. Você está com a Bíblia aberta? Observe aí, o que diz o verso 10? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então veja, quando você creu em Jesus, o Espírito Santo te criou de novo. O novo nascimento. Então você foi criado, mas para quê? Para boas obras. Então agora que você é crente, agora que você está em Jesus, você já é salvo, Deus espera de você boas obras. Obras de obediência à palavra, pela direção do Espírito. Muito bem. Então, aqui fala do novo nascimento, nós nascemos para boas obras. E Paulo diz, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus preparou as boas obras para que a noiva de Cristo, os crentes, andem nessas boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para praticar boas obras. Porque um não salvo não pratica boas obras. Do ponto de vista de Deus, não. Tudo que o não salvo faz é pecado. Porque ele está no pecado. Agora o salvo faz boas obras. Somos salvos pela graça de Deus somente. Mas quem é salvo pela graça se torna alguém que vai necessariamente realizar boas obras. Daí dizer que é salvo, mas não tem frutos, não tem as boas obras, equivale a dizer que não está trajado para a ceia. Significa dizer que está sem as vestes próprias. Consequentemente, não participará das bodas na festa do Cordeiro. Lembra da história de Jesus, na parábola? O homem estava na festa, mas foi colocado para fora. Não era o lugar dele. Muita gente vai chegar dizendo: Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, nós pregamos o evangelho em teu nome. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim. Não é? Não os conheço. Por quê? Porque é só da boca para fora. E só da boca para fora não são os atos de justiça. Então agora nós estamos falando até agora o chamado para as bodas do Cordeiro, né? E agora nós vamos ver as coisas que tem que acontecer até a vinda do Cordeiro. Como uma espécie de cronologia do fim dos tempos, só para a gente se situar, nós vamos fazer uma espécie de uma cronologia das coisas que tem que acontecer até a vinda de Cristo. O reverendo Leandro fala o seguinte: falar de coisas que ainda não aconteceram é sempre perigoso. Não se deve ser dogmático, né? Dogmático é aquele que as coisas são fechadas, sabe? Há muitos livros por aí que são praticamente uma agenda fechada para Jesus. Jesus tem que fazer isso, depois Jesus tem que fazer aquilo e aquilo outro. Nós precisamos ser mais humildes quanto àquilo que o Senhor não nos revelou, diz o reverendo Leandro. E vindo essa palavra do reverendo Leandro, que é alguém que tem entregado a sua vida completamente aos estudos, a entender as coisas de Deus, é muito significativo. Ele diz: nós temos que ser humildes quanto àquilo que Deus não revelou. Jesus disse a respeito daquele dia e hora: ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Ele reservou para si mesmo saber essas coisas. Então nós temos que deixar para Deus aquilo que é dele, né? Então sempre é temeroso querer estabelecer uma agenda para a segunda vinda de Cristo.
O máximo que a gente pode fazer é tentar olhar aproximadamente essas coisas. Nesse sentido, a sequência mais provável do fim dos tempos seria esta. A primeira coisa que precisa se cumprir, que precisa acontecer, é a vitória do Evangelho em todo o mundo. Jesus falou em Mateus 24:14: e será pregado este Evangelho em todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Então, o fim só virá quando? Quando o Evangelho for pregado a todo mundo. Nós estamos nessa época, nesse período de pregação do Evangelho. Cristo conquistou o direito de que o Evangelho seja pregado a todas as nações. O Evangelho saiu de Judá, da Judéia, de Israel, e agora está indo por todo o mundo. E então ele disse, em Mateus 18 e 19, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações. É significativo que Jesus só disse isso depois de ressuscitado. Foi o Jesus ressuscitado que disse isso. Ele não disse no começo lá de Mateus, no começo de João, ele disse depois da ressurreição, no finalzinho do livro. A pregação do Evangelho decorre da exaltação de Cristo. O Cristo exaltado é quem está dando ordem e capacitando a igreja para que pregue o Evangelho em toda a terra. Nós estamos nesse período. E perceba, Cristo está capacitando você. Você tem uma ordem de Cristo. Você não prega o Evangelho por amor às nações. Você prega o Evangelho por obediência a Cristo, por amor a Cristo. O Evangelho ainda não foi pregado para o último dos escolhidos. Deus tem os seus escolhidos, e esses escolhidos têm que ouvir o Evangelho. Quando o último dos eleitos de Deus na terra ouvir o Evangelho, então virá o fim. Mas enquanto isso não acontecer, não virá o fim. A segunda vinda de Jesus não virá. Paralelamente com a pregação do Evangelho em todo o mundo, também ocorre o crescimento da iniquidade. Esse é o segundo aspecto que precisa acontecer, e sem ele não acontecerá a segunda vinda de Cristo. A primeira é o quê? Pregação do Evangelho em todo mundo. A segunda, o crescimento da iniquidade. O próprio Cristo falou que ao lado da evangelização haveriam muitos escândalos, traições e um esfriamento do amor. Mateus 24:12. O que diz? Alguém sabe? Pode abrir sua Bíblia então. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. É extremamente alarmante essa declaração. É o Filho de Deus, aquele que veio para salvar a sua igreja, que está dizendo. Uma pergunta: o amor se esfriará do mundo? O mundo tem amor? O mundo não tem amor. Jesus está falando da igreja, do seu povo. Pense a tristeza de Jesus nessa constatação, né? Está dizendo que antes da sua segunda vinda aconteceria um esfriamento do amor. Muitos esperam um avivamento, paz e prosperidade, esperam o crescimento da igreja no fim dos tempos de forma exorbitante. Aliás, eu faço um adendo aqui e digo que eu tenho orado por um avivamento. Eu quero um avivamento aqui na nossa igreja, na nossa cidade. Eu quero um avivamento no Paraná, eu quero um avivamento no Brasil. Mas a palavra de Jesus é que no fim dos tempos haverá um esfriamento. Então veja que estou orando ao contrário da palavra de Jesus. Mas localmente, né, e dentro dos planos de Deus, eu creio que muita coisa pode acontecer, né, se esse não for ainda o tempo do fim, se ainda faltar alguma coisa para o tempo do fim. Então não parece avivamento que está profetizado, mas sim um esfriamento. Vamos lembrar o que Paulo disse em 1 Coríntios 13,
1 Coríntios 13 é o hino ao amor, né? E ele diz aí nos versículos 1 a 3 que sem o amor, ainda que nós tenhamos todos os dons, ainda que nós sejamos ricos e poderosos, sem o amor, nós não somos nada. Então, a vida da igreja é o amor. Aliás, nós estamos pregando em 1 João, capítulo, 1 João, né, os 5 capítulos. Hoje nós vamos ver o último capítulo, e nós estamos vendo que o que João fala é o amor, né? É o amor. É o amor que caracteriza o povo de Deus. Mas se enquanto a igreja precisa pregar o Evangelho, há também um esfriamento do verdadeiro amor. Talvez muita dessa pregação seja aquilo que nós vimos nos dias de Paulo. Muito da pregação que a gente tem por aí, talvez seja aquilo que a gente viu, que a gente lê na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Paulo estava preso e ele diz que muitos têm pregado por amor, mas outros têm pregado por quê? Filipenses capítulo 1, versículo 15. Paulo diz, outros têm pregado por porfia, querendo acrescentar sofrimento a mim. Ao invés de pregar o Evangelho por humildade, por verdadeiro desejo de ver almas salvas, muitos ministérios e denominações pregam o Evangelho no mundo, não para salvar almas, mas para fazer crescer o seu ministério. Olha que coisa horrorosa. Será que eu estou falando loucura? Pregam não para trazer pessoas redimidas a Cristo, mas para poderem criar mega igrejas e colocar em placas enormes e poderem ser respeitadas por todo mundo. Você sabia? Eu sou pastor há 25 anos, 26 anos, já falei isso, né? Uma das grandes tentações da minha vida é ser respeitado. É querer ser respeitado. Pastores têm essa tentação. Se a nossa igreja sair hoje de 70 membros para 140 no ano que vem, vocês acham que os outros pastores não vão vir atrás de mim para saber o que eu estou fazendo? No que se acertou? Mas então, muitos pregam não para trazer pessoas redimidas a Cristo, mas para poderem criar megas igrejas, colocarem placas enormes e poderem ser respeitadas por todo mundo. A gente anda por aí e vê ministério de todo tipo, né? Ministério disso, daquilo, e lá está uma foto enorme do líder, do cabeça, do chefe daquela organização, daquela igreja. O Evangelho precisa ser pregado para a salvação, mas muitos pregam para benefício próprio. E aí? Nós vamos nos desesperar? De jeito nenhum. De um jeito ou de outro, cumpre as Escrituras, a palavra de Deus. Mas os despenseiros têm de ser achados fiéis. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, né? Estava vendo aquela guerra lá entre os de Paulo, os de Pedro, os de Apolo. E aí Paulo fala, olha, eu preguei, Apolo regou e tal, Deus dá o crescimento, mas os dispenseiros têm que ser achados fiéis. Então isso é muito importante. Porque os dispenseiros, aqueles que têm o Evangelho para pregar, vão ser julgados por aquilo que fizeram, por aquilo que pregaram. Você abre a internet e tem pregador de todo jeito. Por último agora surgiu a teologia do coach, né? Pastores que ensinam você a ser feliz, que ensinam você a se dar bem, e aí tem uma música de fundo, muito agradável, falam assim, meio chorando, e aí você fica com o coração comovido, olha que beleza, só pode ser de Deus. Não é. Mas agora nós entramos nas bodas do Cordeiro. Não é? Entramos nas bodas do Cordeiro. O Senhor chama a sua igreja para a grande festa final de casamento. Isso acontece depois que o Evangelho é pregado satisfatoriamente em todo mundo e ao mesmo tempo que existe esse absurdo crescimento da iniquidade. Então veja que eu fiz um adendo aí, abri um parênteses para colocar essa cronologia, né?
O crescimento da iniquidade é o sistema mundano do mal operado pelo dragão, através dos 3 aliados. Quais são? A besta do mar, a besta da terra e Babilônia. Ou seja, o poder da coação, o poder da sedução e o poder do entretenimento, do prazer. Essas 3 coisas o dragão usa para manter o mundo na escuridão. 3 palavras definem bem aqui esse mistério da iniquidade, que já opera: coação, sedução e prazer. Você tem que tomar cuidado com esses 3. Eu acho que uma coisa que é muito perigosa para nós, especialmente, é o prazer, a busca pelo prazer, de tudo quanto é jeito. Eu tenho que ter prazer de qualquer jeito, não é? A questão da diversão, são as 3 armas que o dragão usa para esfriar a igreja, esfriar o amor verdadeiro do povo de Deus. O sistema se prepara para que chegue um cabeça, e esse cabeça é o anticristo. Quando ele surge no final da operação desse grande mistério da iniquidade, que já está no mundo, Paulo já dizia isso, né, que esse mistério da iniquidade já está no mundo. Desde os dias de Paulo, ele já está. E ele aguarda somente que apareça aquele filho da perdição, o homem da iniquidade, para que então ele volte. Paulo diz que Cristo não virá antes que esse homem da iniquidade venha. Portanto, o aparecimento desse anticristo é uma condição sem a qual Jesus não virá. Talvez seja a única coisa que falte, de fato, para acontecer, que é esse aparecimento do iníquo, do anticristo. Quando ele aparece, começa então a grande tribulação como nunca houve para a igreja. E nunca haverá tribulação que é sobre, que é contra, que é em relação à igreja. Muitos esperam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Você já ouviu isso? Muitos acham que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas que sentido haveria uma grande tribulação se não fosse para a igreja? Os ímpios serão atribulados? Não. Tribulação é para o povo de Deus. É teste para os verdadeiros crentes. A sua fé precisa ser provada se ela é verdadeira. É aquilo que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7. Dá uma olhada lá, abre sua Bíblia. Alguém vai ler para mim. Depois que abrir, por favor, diga abrir, pastor. E aí você vai ler para mim. É fogo para provar o ouro. Quando o fogo prova o ouro, ele fica mais puro, porque separa as impurezas. Esse é o objetivo da grande tribulação para a igreja. Nós vivemos em tribulação, mas não estamos na grande tribulação. Então, alguém abriu aí 1 Pedro, capítulo 1, verso 7? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Então presta atenção, a tua fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mas ela precisa ser provada como o ouro é provado pelo fogo. Quando a gente derrete o ouro, você consegue tirar as impurezas, e ele fica mais puro ainda, entendeu? E a sua fé, pelas tribulações, ela é provada, e ela é purificada. O linho finíssimo e puro fica ainda mais finíssimo e puro. Por isso a tribulação é para o povo de Deus. O Senhor só vai tomar a sua igreja no arrebatamento, no exato instante da sua vinda. Esse é o momento dos 2 grandes banquetes. Esses 2 grandes banquetes do fim do mundo são simultâneos. Acontecem no exato e mesmo momento da segunda vinda de Cristo. Ele põe fim à grande tribulação, encerra um período do mal na terra. Significa simplesmente que o Senhor vem até as nuvens do céu, como Paulo descreveu.
uma única segunda vinda, não tem terceira, não tem quarta. O Senhor veio uma vez e virá a segunda vez, e ponto final. A Bíblia só fala dessas duas vezes. Alguns sistemas teológicos fazem Cristo vir e voltar, é um vai e volta tremendo. Nesses sistemas teológicos, Jesus vem até as nuvens, recolhe a sua igreja, volta para o céu, fica lá 7 anos, depois volta a terceira vez, estabelece o milênio na terra, depois vai de novo, e aí volta uma quarta vez, e Jesus tem que ficar vindo e voltando, vindo e voltando. E quando você vai para a palavra, você não encontra firmeza nessas declarações. A palavra de Deus não descreve essas coisas. Isso é imaginação humana. A Bíblia diz que a segunda vinda de Jesus, todo olho verá, versículo 7 do capítulo 1. E todo olho verá. Até quem? Quantos o traspassaram. Não existe vinda secreta. Aquele arrebatamento secreto, né? Que Jesus vem invisível até as nuvens, arrebata a igreja secretamente e as pessoas só ficam sabendo porque as pessoas sumiram. O reverendo Leandro chama a atenção que existem alguns adesivos em alguns carros, né? Este carro poderá ficar desgovernado em caso de arrebatamento. Isso é uma bobagem muito grande, porque não vai acontecer. Veja que a igreja às vezes proclama um evangelho que não é o da palavra. Muitas vezes a igreja está confusa. Eu mesmo vivi muito tempo confuso. Você já cantou aquele hino, o mercado está vazio, seu trabalho... É um hino que a igreja gosta muito, mas ele está confuso. Porque não é assim que as coisas vão acontecer. Não é assim. Quando fim a grande tribulação em que a igreja, o povo de Deus vai passar, o Senhor Jesus vem até as nuvens e recolhe a igreja, mas ele vem visível, e a igreja vai ser, então, subiu para estar com ele. A vinda do Senhor Jesus será gloriosa, todo olho verá, até quantos o traspassaram. É o encontro, a festa de casamento, é o banquete dos salvos. Nesse mesmo instante, acontece também o banquete dos ímpios. Não é o banquete deles ou para eles, mas eles é que serão o banquete para as aves do céu. Então a sequência é esta. Vamos ver. O evangelho vitorioso em toda a terra. Depois, ao mesmo tempo, o crescimento da iniquidade até que surja o anticristo. A grande tribulação, a perseguição dos crentes na terra. Quarto, o arrebatamento do povo de Deus na segunda vinda de Jesus, e então a ceia do povo de Deus. E quinto, a destruição dos ímpios, dos perversos aqui na terra. Eu vou mais um pouquinho, irmãos. Mais uns 10 minutos. Agora nós vamos olhar para os versículos 9 e 10, porque aqui nós vamos ver a centralidade de Cristo. Até aqui, até o verso 9, até o verso 8, né? Nós vimos o chamado para a primeira ceia, o banquete das bodas do Cordeiro. Nos versículos 9 e 10 nós vamos ver a centralidade de Cristo. E na semana que vem nós vamos ver o segundo banquete, o banquete das aves, né? Mas então aqui, versos 9 e 10, nós vamos ter a centralidade de Cristo. Antes de passar para o banquete, para o segundo banquete,
acontece uma cena estranha. É uma descrição celeste, é no céu. Depois que ouviu a expressão aí do verso 9, não é? Onde diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quando ele ouviu essa expressão, são estas as verdadeiras palavras de Deus, João parece ter pensado que tinha acabado a descrição, e então ele tem uma atitude estranha, que você talvez ao ler isso tenha falado: mas credo, João? Mas é João falando, não é? Parece que ele ficou meio abobado com a visão, e talvez tenha pensado que ele precisasse agora retribuir ao anjo, se prostrando diante dele e adorando o anjo. Então leia comigo o verso 10. Aliás, os versos 9, o 9 eu já li, né? O verso 9 diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Leia comigo o verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Perceba bem, é um apóstolo de Cristo, judeu, que aprendeu desde pequeno a não adorar outro Deus, não adorar outra criatura. E ele está tendo visões espirituais. Você pensa, que ambiente espiritual, né? Que momento glorioso. E ele quebra isso tudo com uma atitude insana, não é? Mas o anjo diz: não faça isso. Eu sou conservo teu, sou servo igual a você. Ele era um anjo, nunca pecou, vivia lá no céu, vive lá no céu, né? Mas ele diz: eu sou um servo igual a você, sou criatura. Não se adora com servos. Isso é uma importante dica que significa participar do banquete de Deus e do que significará participar do banquete dos corvos. Idolatria. Idolatria. É uma marca que no fim de tudo, nós precisamos ter cuidado com a idolatria. Não se esqueça que idolatria é sempre um risco, sempre um perigo. Muitas vezes as pessoas mais santas correm o risco de se tornarem idólatras. Aqui um apóstolo, o último dos apóstolos vivos, é quem recebe toda a revelação final de Deus. E de repente ele sente-se motivado a adorar o anjo. A nossa impressão é que é melhor adorar anjos do que adorar homens, mesmo que ele já tenha morrido. Mas o anjo dá uma ordem a João: a quem você deve adorar, João? E ele diz, né? Adora a Deus. O único digno de receber adoração é Deus. De receber culto, somente diante dele alguém pode se prostrar. Se prostrar diante de imagens, diante de pessoas que já morreram, por mais boas que elas tenham sido, se prostrar diante de anjos é o quê? Idolatria. E se prostrar diante de si mesmo? Muitas vezes nós nos prostramos diante de nós mesmos, né? O Senhor repreende isso até o fim, até o último momento. Você está percebendo? Do início ao fim do mundo, isso está totalmente proibido pela palavra de Deus. Só o Senhor deve ser adorado. Veja, João está no fim do mundo. Ele foi como que transportado para o fim do mundo, mas está sendo repreendido a sua idolatria. Só o Senhor deve ser adorado. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus aceitou que se prostrassem diante dele. Você se lembra de Tomé? Depois que Jesus falou: Tomé, põe aqui o teu dedo. Não é? O que Tomé fez? Senhor Deus e Deus meu. Ele se prostrou e adorou.
Não é? E Jesus recusou a adoração? Não. Tomé foi repreendido? Não. Mas diante de homens, de pessoas mortas, por mais boas que tenham sido, a Bíblia não autoriza, não permite. Adora a Deus. Só o Deus triuno pode ser adorado. E o anjo diz ainda, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em outras palavras, aqui está a centralidade de Cristo. Só Ele pode ser reconhecido, só Ele pode ser adorado. O testemunho dele, a mensagem dele, a pregação dele é o resumo da profecia. Não há profecia melhor no mundo do que o anúncio de quem é Jesus Cristo. O anjo está apresentando profecias para João, mas é Cristo o espírito da profecia. Ele é a centralidade de tudo. O anjo disse a João: eu só sou um anjo, sou apenas um servo igual a você. Adora quem é grande de fato, o Senhor Jesus, aquele que é o espírito da profecia, que cumpre todas as promessas. O anjo está dizendo: não me compara a Ele, não me compara a Ele, não me coloca do lado dele, eu sou pequeno demais. Nós já comentamos aqui, há pessoas pregando a Jesus para engrandecer o próprio ministério. Quantos líderes têm a coragem de receber algum tipo de homenagem? Quando o próprio anjo diz aqui: não me dê homenagem nenhuma, só tem um que pode ser homenageado. Ai dos homens que têm a ousadia, a petulância de querer receber um pouquinho para si da honra, da glória, do louvor que é somente para o Senhor Jesus. Esses estarão no segundo banquete. Serão a comida do segundo banquete. E aqui nós vamos parar, queridos, porque agora vem a descrição gloriosa da segunda vinda de Jesus, a partir do versículo 11, e a descrição do segundo banquete. Então nós vamos parar por aqui hoje. Eu quero convidar os queridos para ficarem em pé, nós vamos orar ao Senhor. Eu sugiro a você que leia o capítulo 19 de Apocalipse até a semana que vem, para que você possa compreender melhor o que nós temos a passar. Vamos orar? Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã fria, mas prazerosa, porque podemos estar na casa do Senhor, ouvir a Tua palavra, aprender, ó Deus amado, as coisas que o Senhor tem revelado. Conduze-nos, ó Deus, segundo o Teu propósito, conduze-nos debaixo da Tua graça, nós te pedimos em nome de Jesus. E agora leva-nos para casa, abençoados. Senhor, nós reafirmamos a oração do Teu servo, para que o Senhor retire de nós esse vírus terrível, para que o Senhor, ó Deus, nos dê a liberdade de retornarmos ao caminhar tranquilo nas ruas, ó Deus, sem medo de contaminação ou de contaminar os outros. Dá-nos essa bênção, Senhor, de podermos retomar os nossos encontros na igreja a toda força e retomarmos, ó Deus, a normalidade da nossa vida. Cumpre, Senhor, o Teu propósito com esse vírus. Adianta o processo e livra-nos dele. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amada igreja, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e um bom dia.